E aí, tudo bem? Hoje vamos ver o vetor diferença, que é um vetor menos outro vetor. Porém, quando eu falei na introdução de vetores o que é o menos um vetor, eu falei que isso é a representação do oposto do vetor. Mas olha só, na aula de hoje não vamos precisar do oposto do vetor para fazer a diferença de vetores. E eu vou te mostrar um método que, apenas com vetores originais, você consegue fazer a diferença dos vetores. Beleza? E pessoal, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, dar uma força para a gente que produz conteúdo gratuito para você aqui no YouTube, te ajudando a estudar para a prova, para o vestibular, beleza? Deixa o seu like que vai me ajudar o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo é relevante para você, beleza? Valeu, pessoal! E olha só, e quando você multiplica o vetor por um número real, o que vai acontecer? Neste caso, apenas o módulo e o sentido do vetor vão ser alterados, ou podem ser alterados. A direção não acontece nada, tá bom? E aí, depois que a gente vê essas duas coisas, né? A diferença de vetores e a multiplicação do vetor por um número real, vamos ser capazes de fazer algumas operações um pouco mais complexas com vetores, tá bom? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Bom, pessoal, falando então sobre vetores, né? Lembrando que estamos falando aqui sobre o vetor diferença. E o que é o vetor diferença? Ele vai ser um vetor que é dado pelo seguinte: eu tenho dois vetores A e B, o vetor R vai ser A menos B. Isso que é a diferença. A gente fez bastante soma até agora, né? E daqui para frente vamos fazer a diferença. E aí é o seguinte, ó, eu tenho dois vetores A e B, como mostrado aqui na figura. Então, o que significa fazer o vetor diferença? Fazer o vetor A menos B. Então, vamos ter atenção nisso aqui, ó, nesse menos B. Por quê? O vetor menos B é o seguinte: eu pego o vetor B, faço uma cópia dele aqui, e eu vou inverter o vetor B dessa forma aqui, de modo que eu mantenha o módulo, mantenho a direção. Olha só, se eu pegar esse vetor e colocar em cima desse, ó, é exatamente a mesma direção. E o comprimento, ó, exatamente o mesmo também, já que ele é uma cópia do B. Então, mesma direção, certo? Mesmo módulo, só que o sentido foi invertido. O sentido foi invertido. Então, esse cara aqui é o que a gente chama de menos B. Então, guarda isso, ó. Fazer o negativo de um vetor é manter módulo, manter direção e inverter o sentido do vetor. Então, menos B é o vetor B com sentido invertido. Então, como fica essa operação aqui, ó? R que é igual a menos B. Bom, vamos aplicar os métodos aqui que a gente conhece. Copiei então aqui o vetor A, fazendo a mesma coisa com o vetor B. E vamos usar esses dois vetores aqui para explicar essa questão aí da subtração. Bom, pessoal, a gente sabe já fazer a operação com vetor, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer a operação com vetor, a gente sabe fazer o vetor soma, né? Que é A mais B. Mas olha só, eu tenho menos B aqui, né? Se eu tenho menos B aqui e eu sei fazer soma de vetores, eu posso fazer então, ó, agora a resultante vai ser o vetor A mais, certo? Que a gente sabe fazer soma, só que eu troco por menos B. Então estou somando o vetor A com o vetor menos B. Então é a mesma coisa que fazer, que a gente já sabe fazer de soma. Então vou somar esse vetor mais esse vetor aqui. Então, aplicando aqui um dos métodos que a gente sabe, por exemplo, o método da poligonal. O método da poligonal ficaria como? Pega o vetor A e coloca a origem de B na extremidade de A. Então ficaria isso aqui. E aí nós vimos que o vetor resultante, ele vai ser o vetor que sai da origem do primeiro, chega na extremidade do último. Então sai daqui, chega aqui. Esse aqui então é o meu vetor resultante. Fiz a operação então A menos B, cheguei nesse vetor R aqui. E isso aqui é o método da poligonal. Vou fazer de novo essa operação aqui, A menos B, usando o método do paralelogramo agora. Copiar o vetor A aqui para baixo, copiar o vetor menos B aqui para baixo, e vamos de novo executar a soma. Só que é essa soma aqui, A mais menos B, ou seja, A menos B. Fazendo isso aqui, ó, vamos fazer agora com o método do paralelogramo. O que nós vamos fazer com o método do paralelogramo? Colocar as origens dos vetores no mesmo ponto, certo? Então eu vou colocar aqui a origem de A e de B no mesmo ponto. Então tá aqui o A, vou fazer a mesma coisa com o B, sobrepôs aqui as letras, deixa eu melhorar aqui, dar uma afastada nisso aqui, só para melhorar aqui, ajudar a minha vida aqui. Então eu vou colocar assim, agora eu coloco o menos B lá. Vou também tirar esse A daqui, colocar ele aqui, beleza. Então, o método do paralelogramo agora. O que eu tenho que fazer? Pegar aqui retas que são paralelas aos vetores com o mesmo comprimento, certo? E colocar na extremidade do outro vetor lá. Então, essa reta fica aqui. Faço a mesma coisa com o vetor B. Faço uma cópia dele. Mesmo comprimento, mesma direção. E coloco na extremidade de A. Tá aqui. Então, o vetor resultante vai dar
origem dos dois vetores até o encontro dessas duas retas que está aqui. Esse é o vetor resultante, nós estamos chamando aqui de R, né? Que dá exatamente o mesmo vetor que deu aqui em cima, só um método diferente, o método do paralelogramo. Então olha só, estou fazendo esses 3 casos aqui, fiz 2, vou fazer um último, mostrando para você como usar o vetor A e o vetor menos B para fazer a operação. Só que lembre-se, quem eu conheço é o vetor A e o vetor B. O vetor menos B ele foi gerado a partir do vetor B. Existe uma terceira forma de fazer, que é um vetor original B, sem ter que gerar o menos B. Tá, vou fazer agora então com o vetor original B, sem gerar o menos B, para você ver como que fica. Vamos de novo copiar aqui os vetores A e B e mostrar para vocês esse último método agora. Ó. Vou pegar o vetor A e colocar a origem dele em cima do vetor B. Vetor A e B agora tem a mesma origem, tá? E notem que, muita atenção, ó, é o vetor B, não é o vetor menos B. Mas ainda assim, ainda sendo o vetor B, que eu estou interessado, né, é na operação R, que é igual a menos B, tá? Apesar de estar usando o vetor B aqui, estou interessado nessa operação aqui. Só que eu não vou fazer aquele vetor menos B, como está aqui, ó, para fazer a operação, vou usar o próprio B. Então, ó, eu posso fazer isso aqui também. Eu coloco o vetor A e o vetor B com a mesma origem, e o vetor A menos B será um vetor que tem a origem na extremidade de B e a extremidade na extremidade de A. Vamos fazer isso aqui. Então, esse aqui vai ser o meu vetor R. Ó, origem na extremidade de B e extremidade na extremidade de A. Meu R sendo A menos B. E notem que se eu pegar esse vetor que eu criei com esse método aqui, ó, você vai ver que dá exatamente o vetor que eu criei com outros métodos, ó, com o método do paralelogramo usando o vetor menos B, ó, bate exatamente em cima. Se eu pegar agora o método da poligonal, olha lá, ó, bate exatamente em cima, ou seja, esse método aqui que eu coloco o vetor A e B com a mesma origem, depois defino um vetor que vai da extremidade de B até a extremidade de A, também é o vetor A menos B. Eu posso fazer o que eu falei ali em cima, eu gero primeiro o vetor menos B e depois faço uma operação de soma como essa aqui, A mais o vetor menos B. Então fiz aqui pela poligonal e fiz aqui pelo paralelogramo. Porém, se eu não quiser gerar o vetor menos B, eu também consigo fazer a subtração com A e B. E aí eu vou fazer dessa forma aqui, coloco A e B com a mesma origem. Depois que eu colocar A e B com a mesma origem, eu faço um vetor que vai da extremidade de B até a extremidade de A. Então, ó, aqui tem uma ordem correta, tá? Esse aqui é o primeiro vetor, esse aqui é o segundo vetor. Então ele vai sempre assim, ó, da extremidade do segundo para a extremidade do primeiro. Essa vai ser a ordem que você tem que obedecer. Ou seja, se fosse B menos A, ele iria da extremidade de A para a extremidade de B. Seria ao contrário, porque se fosse B menos A, o B seria o primeiro, certo? Menos A. Então o B seria o primeiro, o A seria o segundo. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Esse é o nosso vetor diferença. E se eu quiser saber o módulo do vetor diferença aqui, A menos B? Bom, o módulo do vetor diferença, eu precisaria ter uma escala, né, um papel quadriculado, para eu saber qual que seria a escala do vetor A menos B, ou nesse caso aqui, conhecer o ângulo aqui entre eles. Se eu conhecesse esse ângulo aqui entre eles, ou chamar de alfa, daria também. Só que muita atenção aqui, pessoal, ó, porque eu tenho os 3 vetores A, B e R aqui, só que os vetores A e B estão com o ângulo entre eles, certo? E o R é o lado oposto ao ângulo. O R sendo o lado oposto ao ângulo aqui, aí é a lei dos cossenos normal, tá? Sem alterar o sinal para mais. Aqui fica a lei dos cossenos normal. Se você não sabe por que eu altero o sinal para mais, assiste essa aula que está aparecendo aí no card, que eu explico lá por que altero o sinal para mais no método do paralelogramo. Aqui não. Aqui nós temos uma situação diferente. Aqui é o método da diferença e então o vetor R é o lado oposto ao ângulo. Então fica normal a lei dos cossenos. Então, para calcular o módulo do vetor diferença, você vai usar a lei dos cossenos normal. O módulo de R ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? Então, muita atenção, ó, o R aqui está oposto ao ângulo, esse sinal mantém menos. Tá? Então, assim que vai ser calculado o módulo de R, se você conhecer o ângulo entre os vetores A e B e quer calcular o módulo de R, sendo R A menos B. Claro, você também tem que conhecer os módulos de A e de B, né? Não basta conhecer o ângulo, mas conhecendo os módulos de A, o módulo de B e o ângulo entre eles, dá para fazer o vetor de diferença dessa forma aqui, beleza? Então, vou fazer 2 exemplos aqui, um
que eu conheço o ângulo e o outro que é em papel quadriculado, para a gente ver o vetor diferença aqui em exemplos, beleza? Então nesse exemplo está falando aqui, ó, na figura abaixo temos dois vetores. Item A, determine graficamente o vetor u menos v, e item B, determine o módulo de u menos v. Bom, a gente vai fazer então aqui, ó, primeiro graficamente, então vamos fazer o vetor u menos v. E vamos fazer daquele jeito que a gente coloca as origens juntas, tá? Eu vou pegar aqui o vetor u e o vetor v e deslocar esses vetores de modo que eu possa colocar as origens juntas. Sempre que você desloca um vetor dentro de uma escala como essa aqui, é importante você colocar a origem dele no canto de um dos quadradinhos, como está mostrado aqui, ó. Nunca você deixa ele no meio, senão você não consegue contar depois a escala, tá? Então vou colocar agora a origem de v em cima da origem de u. E eu quero fazer o vetor que é o vetor u menos v. Olha lá, pessoal, ó. Vamos fazer então um vetor que eu vou chamar de r, que ele é igual a u menos v. Seguindo aqui com o que eu falei antes, u vai ser o primeiro, v vai ser o segundo. O que a gente faz? A gente faz um vetor que vai da extremidade do segundo até a extremidade do primeiro. Isso aqui seria então a representação gráfica desse vetor. Então a extremidade do segundo, o segundo é v, vai da extremidade do segundo até a extremidade do primeiro, que é o u. Ficou um pouco claro, eu vou fazer de outra cor aqui mais escura, para ficar mais fácil de visualizar. Esse então é o vetor resultante. Isso então seria o item A, tá? Fazer graficamente o vetor, desenhar o vetor aqui no papel quadriculado. Em uma prova você ia ter que fazer o seguinte, você ia ter que ver como que é o vetor u e o vetor v e desenhar o vetor u e v com uma régua em outra posição da escala para você conseguir fazer o vetor r. Você não ia conseguir arrastar os vetores como eu faço aqui, porque aqui é uma lousa digital. Então você faria desenhando mesmo. Mas o método é esse, coloque o vetor v e o vetor u com a mesma origem e depois use essa regrinha aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então o R é um vetor que sai da extremidade do segundo e chega na extremidade do primeiro. Beleza? Então está feito aí graficamente o vetor R. Isso aqui é a solução do item A. Fazendo agora o item B. O item B ele vai calcular o módulo. Numa escala como essa aqui, a gente tem que contar os quadradinhos. Na horizontal o vetor R está ocupando só um quadradinho. Então eu vou ter aqui, ó, que o vetor Rx é igual a 1. Na vertical ele está ocupando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então eu vou ter que o vetor Ry vale 8. E eu já falei para vocês que o R ele é igual ao Rx mais o Ry. Assiste a aula passada, está aparecendo aí no card, caso você não tenha ideia do que é isso aqui, você vai aprender lá. E já falei em outras aulas também que o módulo de R ao quadrado é igual o módulo de Rx ao quadrado mais o módulo de Ry ao quadrado. Beleza, então aqui a gente tem os valores de Rx e Ry, conseguimos calcular então o módulo de R, que é o item B está pedindo. O módulo de R ao quadrado vai ficar então 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O módulo de R ao quadrado vai ficar então 1 mais 64. Seguindo com o cálculo aqui, vamos ter que o módulo de R ao quadrado é igual a 65. Portanto, R é igual a raiz de 65. 65 não dá para fatorar, então fica R igual a raiz de 65 mesmo. Então essa foi a solução desse problema aqui, que pedia fazer graficamente o vetor R resultante, que é u menos v, e pedia também o módulo. Então dessa forma que você faria, beleza? Vamos ver um caso agora em que o vetor tem um ângulo entre eles conhecido e os módulos conhecidos. Então esse exemplo aqui está dizendo que tem dois vetores, os módulos deles são o módulo de u igual a 3 e o módulo de v igual a 5. É o que está escrito no enunciado aqui. Aí determine graficamente o vetor v menos u, e item B determine o módulo de v menos u. Muito bem, fazendo aqui o item A eu vou somente desenhar aqui o vetor diferença. Bom, a diferença que ele está pedindo para a gente fazer é v menos u. Nesse caso aqui, ó, o v é o primeiro, o é o segundo. Então tem que fazer um vetor que vai da extremidade do segundo até a extremidade do primeiro. Então esse aqui é o vetor resultante. Então está feito o item A, que é só fazer graficamente isso aqui. Seguindo a regrinha, vai da extremidade do segundo à extremidade do primeiro, quando eles têm a mesma origem. Tá? Necessariamente tem que ter a mesma origem. Agora o item B. O item B vai calcular o módulo, né? Então vamos calcular o módulo, lembrando que nesse caso aqui, ó, os vetores u e v tem aqui um ângulo entre eles, nesse caso, e o vetor R está oposto ao ângulo, ó, lado oposto ao ângulo. Então é lei dos cossênios normal. Módulo de R ao quadrado igual módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado menos 2 vezes módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso é 30 graus. Então, seguindo aqui com esse cálculo,
a gente teria que o módulo de R ao quadrado é módulo de U ao quadrado, 3 ao quadrado, mais módulo de V ao quadrado, então 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5, cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Dando sequência aqui, ó, o módulo de R ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado 9, mais 5 ao quadrado 25, menos esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, ó, então vai sobrar 3 vezes 5, 15, então dá 15 raiz de 3. 15 raiz de 3 aqui. Portanto, o módulo de R ao quadrado é igual 9 mais 25 dá 34, menos 15 raiz de 3. Portanto, o módulo de R vai ser a raiz quadrada 34 menos 15 raiz de 3. Então, pessoal, um ponto super importante sobre o vetor diferença é que você tem que ter em mente que dá para ganhar muito tempo com essa regrinha aqui, tá? De fazer o vetor dessa forma e não precisar desenhar o vetor oposto do U, né? Só considerar isso aqui, coloca os dois na mesma origem e faz a regrinha. Vai da extremidade do segundo até a extremidade do primeiro, esse vai ser o resultante. Muito bem, então esse foi aqui a diferença de vetores. O último tópico que nós vamos ver aqui, a multiplicação do vetor por um número real. Vamos lá, vamos ver isso aqui agora. Dando sequência então aqui, pessoal, eu tenho aqui um certo vetor, como esse caso aqui, vou chamar aqui de vetor A, e eu quero saber o seguinte, eu tenho um número aqui alfa que pertence aos reais. Como que fica então o vetor B, já que B é alfa vezes A? Então repare que alfa não tem setinha em cima, alfa é um número real. Vai acontecer o seguinte, ó, quando eu multiplico um vetor por um número real, essa multiplicação aqui, ela pode acontecer duas coisas. Se alfa é positivo, somente o módulo do vetor vai ser alterado. Agora, se alfa for negativo, serão alterados o módulo e o sentido do vetor. Vamos melhorar isso aqui porque ficou pequena essa chave. Vamos fazer dessa forma. Então guarda isso, tá? Se o alfa for positivo, somente o módulo do vetor que vai ser alterado. Mantenha a direção, mantenha o sentido, só muda o módulo. Como que muda o módulo? Muda o módulo multiplicando o módulo por alfa. E se alfa for negativo, vou alterar o módulo seguindo a mesma regra, multiplico o módulo por alfa e mudo também o sentido fica oposto. Vamos fazer aqui um exemplo para você ver, ó. Usei então aqui uma grade, né, um papel quadriculado, para desenhar esse vetor com escala. Esse vetor aqui, eu vou chamar ele aqui de vetor A, e eu tenho o seguinte, ó, o módulo de A vale 4 aqui. Então vamos pegar um número alfa aqui, igual a 2. Se eu pegar alfa igual a 2, o vetor B tem a mesma direção, mesmo sentido do vetor A, só que o módulo dele vai ser multiplicado por 2. Então, ó, o número alfa altera somente o módulo, como está escrito aqui, ó. Quando o alfa é positivo, o 2 é positivo, então vai alterar somente o módulo. Então, quando eu faço o B, que é igual a 2 vezes o vetor A, vai dar um vetor que tem módulo igual a 8, que vai ficar 4, que é o módulo de A, vezes 2, vai dar 8. Então, eu posso vir aqui, ó, novamente, usar a minha grade e desenhar o vetor B. O vetor B aqui, ó, vai ser 8. Tá aí, então, esse é o meu vetor B. Veja, ó, alterei só o módulo, não alterei direção, não alterei o sentido. A gente pode pegar também agora um número x aqui, igual a menos meio. E eu vou gerar um vetor C, que é igual a x vezes A. Então, olha, é negativo agora, o x. Eu vou alterar o módulo e o sentido. Bom, o módulo continua a mesma coisa, tá? Multiplico o módulo de A por x. Então, vai ficar 4 vezes meio, que vai dar 2. E o sentido vai ser alterado porque tem um menos aqui. Vai virar o vetor oposto. Então, ó, voltando aqui para minha grade, eu teria isso aqui, ó, um vetor que tem sentido oposto. O módulo reduziu pela metade em relação ao A. Esse aqui é o vetor C. O módulo caiu pela metade, que é meio. E por ser menos meio, inverteu o sentido. Era da esquerda para a direita. O sentido de C ficou da direita para a esquerda. Então, isso que acontece quando você multiplica um vetor por um número real. Você pode alterar somente o módulo e o sentido dele. O módulo vai ser alterado pelo fator. Nesse caso aqui o fator é 2. Nesse caso aqui o fator é meio. Ou seja, pode aumentar ou diminuir. E o sentido pode ser alterado caso ele tenha um sinal de menos, como nesse caso aqui. Se tiver, o sentido vai ser oposto. Nunca será alterado a direção. Vai ser sempre a mesma direção. Só vai alterar módulo e sentido quando eu multiplico um vetor por um número real, beleza? Então, com isso, a gente pode fazer alguns exemplos que são operações um pouquinho mais complexas aqui de vetores, quando eu vou ter, então, algo do tipo assim. Eu tenho dois vetores, como esses dois vetores que eu estou desenhando aqui.
Eu chamo aqui esse vetor de U, chamo aqui esse vetor de V. E aí eu quero fazer uma operação do tipo assim, ó, calcular a resultante, que é U mais 3V. Tá vendo? Ó? Entrou um número real multiplicando V aqui. Então, esse tipo de operação que nós vamos ver agora. Como que a gente faria isso? A gente teria que pegar o vetor V, o 3 aqui está positivo, certo? 3 positivo, eu tenho que alterar o tamanho dele multiplicando por 3. Eu teria que ter como desenhar isso, né, com uma régua, com alguma coisa assim, para eu medir o comprimento de V e fazer ele 3 vezes maior. Então o que eu preciso? Eu preciso de régua para conhecer o módulo dele, ou eu preciso do papel quadriculado também para conhecer o módulo dele. Se eu conhecer o módulo dele na régua ou no papel quadriculado, eu posso fazer isso. Ou, se eu tiver no plano cartesiano, se eu conhecer as componentes dele, também vai dar certo. Por quê? Olha que interessante. Se eu tiver aqui um plano cartesiano, dessa forma aqui, e eu tiver um vetor, como nesse caso aqui, ó, que tem a origem aqui na origem do plano cartesiano. E aí, eu vou ter aqui as coordenadas x, y desse vetor. Isso aqui vai ser a coordenada x, isso aqui vai ser a coordenada y. Então vamos chamar esse vetor aqui, ó, vamos dar um nome para ele aqui, chamar ele aqui de vetor A. Certo? Ele é o vetor A, aqui é AX e aqui é AY, né? As coordenadas x e y dele. Quando eu faço a multiplicação dele para um número real, acontece o seguinte, ó, nós vimos que A é igual a x mais AY. E agora, se eu quero saber quanto vale 3A, quando vale 3A, eu vou ter o seguinte, ó, se eu multiplico A por 3, eu multiplico tudo isso aqui por 3. Então vai ficar assim, ó, 3A é igual a 3AX mais 3AY. Então quando eu tenho esse caso como esse aqui, ó, eu tenho as componentes do vetor, todas as componentes vai ser multiplicado por 3 nesse caso, né? Se fosse um número alfa qualquer aqui, todas as componentes vão ser multiplicadas por esse fator aqui. Beleza? Então, se eu pegasse, por exemplo, um número menos 1, ficaria o vetor menos A, ficaria menos AX e menos AY. Ficaria dessa forma aqui, que seria um vetor, teria a mesma direção e mesmo módulo que esse, porque o fator aqui é 1, não vai alterar o módulo, mas teria sentido oposto. Então isso é importante também você saber. Você tem que aplicar, quando você multiplica um vetor para um número real, e você conhece as componentes do vetor, todas as componentes vão ser multiplicadas pelo número real também. Vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente praticar isso aqui. Vamos fazer exercício em papel quadriculado para você ver como trabalhar com essas questões aqui de multiplicação do vetor por um número real. Muito bem, agora nesse problema aqui, ele diz, considere os vetores mostrados abaixo e no item A, determine graficamente a resultante de U mais 2V. Então é só para fazer graficamente, não vamos precisar fazer o módulo nem nada, né? Só o gráfico mesmo do vetor. E no item B, determine o módulo de U menos 3V. Aí para fazer o módulo a gente tem que fazer os dois, né? Fazer graficamente e depois calcular o módulo. Muito bem, vamos lá então para o item A. Pessoal, eu estou fazendo a operação, ó, U mais 2V. Então vamos determinar o vetor 2V. Olhando aqui para o nosso esquema aqui, ó, a gente tem o seguinte. O vetor V tem dois quadradinhos em X. Então aqui é o Vx e tem dois quadradinhos em Y. Aqui é o Vy. Então a gente tem aqui, ó, que o vetor V ele é Vx mais Vy. Calculando então 2V, vai ser 2Vx mais 2Vy. Então, como Vx, né, é igual a 2 e Vy também é igual a 2, eu vou ter então que 2V vai ser 4 quadradinho na direção x, certo? Multiplica 2 por 2, vai abrir a 4, eu tenho 2 multiplicando Vx aqui, ó. E 4 também em y, 2 vezes 2. Então vamos desenhar o vetor Vx aqui dessa forma. 4 quadradinhos na horizontal, 4 na vertical. Então eu vou partir desse ponto aqui, ó, e desenhar aqui o Vx. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é o limite do vetor Vx na horizontal. Agora eu conto para cima. 1, 2, 3, 4. Aqui é o limite vertical. Então ele está dessa forma aí. E é claro que ele tem mesmo sentido, porque ó, 2V positivo. Então não altera o sentido, só altera o tamanho. Então esse é o vetor 2V. Ele fala que quer fazer U mais 2V. O vetor U, basta a gente desenhar ele aqui. Eu posso fazer aqui pela poligonal ou paralelogramo, ou vou fazer pela poligonal aqui. Como a ordem não importa, eu posso colocar aqui a origem de U na extremidade de V. U tem dois quadradinhos na vertical, certo? Ó, dois quadradinhos na vertical. E tem 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o vetor U, então. Estou fazendo o método da poligonal, tá? Como a ordem não importa, coloquei aqui, ó, o vetor 2V. Depois coloquei a origem do vetor U na extremidade do vetor 2V. Tá feito aí.
A resultante parte da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último vetor. Esse aqui então é o nosso vetor resultante, vou chamar ele aqui de R. Está feito então o item A. Feito graficamente o vetor U mais 2V, que é esse R aqui, beleza? Só lembrando então, R é igual U mais 2V. Isso que era para fazer no item A. Agora o item B, ele pede para fazer U menos 3V. Como eu vou usar de novo o papel quadriculado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que está aqui, ó, jogar aqui para fora. E aí agora eu começo o item B. Muito bem, o item B, menos 3V aqui, ó. Lembra que quando está menos 3V, eu tenho a opção de fazer o vetor menos 3V ou simplesmente fazer o vetor 3V e usar a regrinha lá, né? Eu prefiro fazer só 3V e usar a regrinha. Usando a informação aqui do item A, Vx igual a 2, Vy igual a 2 também. Então se eu multiplicar por 3, vai ficar Vx igual a 6 e Vy igual a 6, né? Então vamos desenhar o vetor 3V aqui. Vamos partir desse ponto aqui. Aqui ó, a origem do vetor V vai ser esse pontinho. Agora 6 quadradinhos na horizontal, 6 na vertical. Aqui ó, é o limite horizontal e aqui é o limite vertical. Esse é o vetor 3V, então eu não estou mudando o sentido porque eu estou usando aquela regrinha lá de fazer a subtração colocando os dois na mesma origem. Como eu vou colocar os dois na mesma origem, então a origem de U também tem que partir daqui, da mesma origem do V. Então vamos colocar a origem de U aqui, conta 5 quadradinhos, desce 2, aqui está a extremidade de U. Então esse aqui é o vetor U e esse aqui é o vetor 3V. Agora o vetor resultante, nós vamos fazer o quê? Nós estamos fazendo que a resultante ela é igual a U menos 3V. Com a regrinha lá da subtração, a gente tem que esse é o primeiro e esse é o segundo. Então nós vamos ter que ir da extremidade do segundo para a extremidade do primeiro. Então o vetor resultante vai da extremidade do segundo, que é 3V, vai para a extremidade do primeiro, que é U. Então esse aqui é o nosso vetor resultante. E aí ele pede para calcular o módulo disso aqui, né? Calcular o módulo, então vamos lá. Vou ter que determinar os Rx e Ry aqui. Quanto vale Rx? O vetor R aqui, ó, ele tem um quadradinho só na horizontal. Então Rx vale 1. E o Ry vai valer quanto? Vamos ver na vertical, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos na vertical. Então continuando aqui, ó, módulo de R ao quadrado é módulo de Rx ao quadrado mais módulo de Ry ao quadrado. Então o módulo de R ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O módulo de R ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 8 ao quadrado dá 64. Seguindo aqui, o módulo de R ao quadrado vai dar 65, portanto R vai dar raiz de 65. Tá aí, módulo de R, raiz de 65, solução do item B. Então dessa forma que a gente vai trabalhar com a subtração de vetores, a gente pode fazer o vetor oposto ou fazer o vetor sem fazer o oposto e usar essa regrinha de subtração, fazendo o vetor resultante da extremidade do segundo vetor para a extremidade do primeiro vetor. Vai ajudar bastante a ganhar tempo, beleza? Ô louco, hein? Estamos ficando bom nos conceitos de vetores, hein? Espero que você tenha gostado dessa aula e se gostou, comenta aí, eu gostei. Beleza? E olha só, pessoal, deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios para você praticar, fazer toda a parte que já foi dita até aqui. Sistema Internacional de Unidades, conversão de unidades e essa parte de vetores. Pratique bastante que vamos usar mais para frente em outras partes do curso de Física, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Você conhece outras pessoas que estão estudando também, não conhece? Então, manda para elas, no WhatsApp, Facebook, manda lá que vai ajudar bastante também. Então, um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.